E nesta quarta-feira, Lula comparou os envolvidos no suposto ataque a Alexandre de Moraes a animais selvagens. O que está aparecendo é que existe uma vontade majoritária das pessoas de que o ódio, sabe, surgido durante o processo eleitoral tem que ser extirpado. Sabe, ninguém consegue viver azedo todo dia, ninguém consegue viver amargurado todo dia. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. A declaração de Lula ocorreu durante entrevista em Bruxelas, na Bélgica. Em nota, a defesa dos suspeitos da agressão diz que as declarações de Lula representam um precipitado julgamento de fatos que ele provavelmente desconhece. Silvio, a gente sabe aí que tem uma versão circulando de que o filho do ministro teria sido agredido por um desses suspeitos, mas o fato é que as câmeras de segurança que registraram o ocorrido é que podem efetivamente esclarecer os fatos e ainda não foram disponibilizadas aqui pela Polícia Federal, até o momento, pelo menos. Até agora nada, Paula. Olha só, eu queria fazer um breve comentário sobre o tom da fala do presidente até entrar no caso do Alexandre de Moraes. Essa fala do Lula, recheada, repleta de ódio, destilando ódio, ela, se fosse dita por qualquer político com ou sem mandato do espectro da direita, ela seria encarada como uma fala nazista, inclusive. Eu quero me recordar aqui que em 2005, quando o escândalo do Mensalão estava ali incendiando o Congresso Nacional, o então presidente do PFL, eu me recordo, Jorge Bornhausen, de Santa Catarina, PFL que depois virou o DEM quando passou para outras mãos numa fase já não tão boa, né, não tão avissareira, ele disse num discurso no Senado: nós precisamos acabar com essa raça. Naquela semana, o PT mandou espalhar em Brasília um poste sim, um outro não, cartazes com o Jorge Bornhausen ali, como caracterizado como Hitler, segurando um exemplar da revista Veja. Essa imagem pode ser encontrada na internet, talvez a nossa produção consiga. Tá aí. Essa é uma imagem que foi colada nos postes em Brasília, na esplanada dos ministérios. Vamos acabar com esta raça. E ele segurando ali um exemplar da revista Veja, que o PT tanto combatia naquela época. Pois bem, esta fala do Lula, nós vamos acabar com essa gente, ou extirpar essa gente, ao que parece aí o verbo não é um grande problema na frase. É exatamente a mesma coisa. Mas se tivesse saído da boca de qualquer político, talvez até de qualquer influenciador digital, comentarista, seria atribuída como um discurso de ódio nazista. Mas como foi dito por alguém que representa o amor que venceu no Brasil, ela vai passar em branco em todas as páginas dos jornais, da velha imprensa, e vai passar batido. Não aqui no nosso Oeste Sem Filtro, evidentemente, porque somos a resistência, como já dito no programa. Em relação ao caso do Alexandre de Moraes, olha, hoje é quarta-feira, já passou algum tempo. Até agora não temos imagens. O jornal o Globo tem divulgado, além da história em quadrinhos que eles produziram, tem divulgado que teria tido ali uma ofensa, uma outra palavra, mas que não dá para ouvir a voz nas câmeras, é claro, não tem som, mas tudo bem, vamos mostrar as imagens. Eles tiveram acesso por meio de quem? A Polícia Federal já tem acesso a essas informações que ocorreram em jurisdição italiana. A polícia já tem isso. Está vazando para a velha mídia ou não? Tem dever de mostrar, porque a Polícia Federal, comandada pelo senhor Flávio Dino, como ele se orgulha, se gaba de dizer, promoveu uma ação de busca e apreensão por um crime de honra, algo que beira o ineditismo ou talvez seja inédito no Brasil, um crime de injúria, de desacato ao ministro do Supremo Tribunal Federal. E aqui não entro no mérito, se houve agressão, nós vamos repetir em todas as nossas falas para evitar qualquer tipo de corte maldoso de quem não gosta do que a gente diz do jornalismo independente que praticamos. Vamos repudiar se alguém foi agredido, mas temos imagens ou por enquanto temos duas versões díspares?
É disso que se trata. Então vamos mostrar as imagens. Promover busca e apreensão na casa de uma família em Santa Bárbara do Oeste. Eu nem sei quem são essas pessoas, não tenho procuração alguma para defendê-las. Mas para levar celulares, computadores... Quando você diz que a Polícia Federal foi bater a porta de alguém que acaba de retornar de uma viagem à Europa, você pode até imaginar do que se trata. É contrabando? Descobriram alguma coisa? Trouxeram algo ilegal? Drogas? Não sei. Do que se trata? Foram buscar celulares? Computadores? Ou estamos diante de um caso de Fishing Expedition, pesca probatória, que tanto também pisamos aqui neste programa e repisamos? Estão indo buscar carteirinha de vacinação e saindo com o celular? Estão indo atrás de um cidadão por suposto crime de injúria, de xingamento e levando o celular? Mostrem as imagens. Hoje já é quarta-feira. Cris, pegando uma carona no que disse o Silvio, que essa fala seria considerada nazista, né? Eu quero acrescentar aqui também mais um trecho da fala de Lula, quando ele diz o seguinte, abre aspas, essa gente que renasceu no neofascismo, colocado em prática no Brasil, tem que ser extirpada e nós vamos ser muito duros com essa gente para eles aprenderem a ser civilizados. Fecha aspas. Então, é xenofobia que ele fala, né? Eles que gostam de chamar os outros de xenófobos, que estão sendo preconceituosos, intolerantes. Aí ele vem e começa a frase com essa gente. E quem garante para eles que esse casal que supostamente agrediu com palavras o filho do ministro e depois teria tido um esbarrão, não se sabe bem se do filho do ministro para cima deles ou o contrário, porque tem as duas versões. Quem disse que eles são neoliberal, neofascista, não, ele chama de neofascista, né? Quem diz que eles são fascistas ou neofascistas, Lula? Da onde você está tirando isso? Ou é a sua falta de empatia que coloca essas palavras na sua boca? Aliás, o Augusto é um que está sempre enfatizando aqui, olhe para a fisionomia do Lula, ele está sempre exalando ódio. É só fisionomia de ódio que sai daquele rosto, palavras de ódio, vingança, xingamentos, essas adjetivações estereotipadas, xenofobia, machismo, homofobia, racismo, tudo ele já fez, absolutamente tudo. E os militantes de redação continuam aplaudindo isso. Isso é que gera ódio no Brasil. Isso é que gera intolerância. Isso é que gera polarização. Aliás, isso começou em 2002, lá atrás, com Lula dividindo a sociedade brasileira e dizendo que quem até então viajava de avião não queria saber de compartilhar poltrona de avião com quem estava começando a conseguir comprar pela primeira vez na vida suas passagens de avião. Mentira! Mentira! Isso é espalhar ódio. Além de fake news, é discurso de ódio contra as pessoas que antes viajavam de avião. Quem disse que elas estavam incomodadas com os novos passageiros de avião? E aí começou, aí veio a lei lá de contratar em CLT as empregadas domésticas e começou a dizer que os patrões eram contra as empregadas domésticas porque não queriam aquela lei. Gerou desemprego. As empregadas domésticas passaram a ser diaristas. Elas não queriam trabalhar com carteira assinada. Então, é uma papagaiada, para dizer o mínimo, o que sai da boca desse cidadão aí, que saiu da cadeia numa manobra que a gente acompanhou muito bem para voltar à cena do crime, como bem dizia Geraldo Alckmin, agora seu vice, quando era adversário de Lula lá em 2018. E aí ele quer pregar de bonzinho e vai fazer esse discursinho malandro no exterior, achando que o resto do mundo já não viu o pária internacional em que ele se tornou. É inacreditável. A gente já vai falar também de outra fala absurda dele nessa viagem aí, mas é uma coisa atrás da outra e a cada momento afundando mais o Brasil nessa relação internacional que ele só tem com um ditador. É só com um ditador que ele consegue estabelecer diálogo. Então, é impressionante que relativizem, além da democracia, né, as falas de Lula, quando são falas dele, né? E é bem o que o Silvio destacou aí. Se tivesse na boca de qualquer político de direita, qualquer político do espectro ideológico contrário ao de Lula, isso já estaria em todas as manchetes desse consórcio de mídia, que, aliás, ignorou hoje a coletiva dos senadores e acha que pedido de impeachment de uma parte considerável dos parlamentares contra ministros de outro poder que eles são obrigados a fiscalizar não é notícia. Então, é muito
representativo do que a gente está vivendo, essa polarização criada por Lula, esse ódio espalhado por Lula e abraçado pelos petistas, inclusive pelos petistas de redação. É por isso que a gente está vendo ele dizer: essa gente precisa ser extirpada. Realmente, o Silvio lembrou bem, eu não vou repetir aqui para não derrubarem a live, mas essa fala é daquela pessoa, né, que a gente não pode nominar. Essa fala de essa gente precisa ser extirpada. E aí, vão continuar aplaudindo esse mito de vocês, seus lulistas cegos e doutrinados? Ou vamos cair na realidade e lutarmos todos nós por um Brasil mais empático, mais solidário, mais aberto ao diálogo, que é tudo que eles não pregam e não fazem?